Antes de começar, eu quero falar duas coisas. A primeira, que quando eu vi esse estádio, eu lembrei de uma profecia que está escrito na palavra de Deus. Deus Pai diz assim: haverá um tempo em que eu enviarei à terra não fome de pão, não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Hoje a gente vê cumprir essa profecia de Deus. A outra coisa que eu quero dizer, que quando a gente vem encontrar com Maria, guardem isso, guarda isso. Existe um olhar que já te espera. Ela é mãe, te guarda. Bem, antes da gente começar, nós precisamos invocar o único comunicador perfeito. E que Jesus pede para que a gente chame várias vezes ao dia. E Maria nos ensina. Então vamos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O que eu vou falar agora, eu gostaria que chegasse no seu coração, porque nós sabemos que somos peregrinos, estamos aqui de passagem, mas nós sabemos para onde queremos ir. O fim ilumina o caminho. Então nós sabemos que queremos chegar no céu. Precisamos da companhia de Maria. Peregrinos com Maria. Mas qual Maria? A Maria que é mestra, que é a primeira discípula, a perfeita discípula de Deus. Será que é ela a nossa mestra espiritual? Ou será que eu imagino Maria como só aquela que é a bem-aventurada, porque acreditou? E de verdade, o grande mérito de Maria é porque ela acreditou. Mais do que compreendeu, ela acreditou. Mas será que eu olho para ela e penso, ela é imaculada, a mãe de Deus, tudo que realmente ela é, e penso, ela é inatingível, por isso inimitável? Ou será que eu reduzo Maria a uma santinha que me oferece as graças por um preço bem baixo? Porque às vezes nós reduzimos Maria a só esse papel de mãe que nos concede as graças. Mas Maria é muito mais do que isso. Ela pode ser a nossa mestra espiritual. São Lucas define o discípulo perfeito. Então nós temos que olhar para ela para aprender. Quantas palavras Maria disse na Bíblia? Vocês sabem? Alguém já contou? Quantas palavras estão descritas que Maria falou? São 7. 4 no Evangelho de Lucas e 3 no Evangelho de João. Se a gente analisar todas elas, vai nos ensinar a ser o discípulo perfeito. Então, se vocês quiserem anotar, a primeira palavra está em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel
chega à casa de Maria e vai dizer a ela que ela vai ser a mãe do Salvador. Primeira coisa é que Maria vai ficar assustada com aquilo. E ele fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E quando o anjo faz a proposta, ela escuta. Qual a primeira coisa que nós temos que aprender? É ouvir. Quem não escuta, não obedece. Se a gente não silenciar, não aprender a silenciar, nunca seremos discípulos. Nunca. Nunca. Então Maria escuta e conversa com o anjo. E mostra para ele qual é a situação dela. Isso é extraordinário. Nós temos que aprender a ter consciência daquilo que somos. E quando Deus faz uma proposta, a gente fala: olha a minha fragilidade, olha a minha situação, eu vou dar conta disso? Então, honestidade com Deus. Nós temos que ser honestos e dizer: eu sou nada. O Senhor conhece a minha natureza, mas se o Senhor está fazendo essa proposta, isso é o que eu sou. Então Maria faz algo extraordinário. Ela dá um salto de confiança. Ela entrega. O anjo diz a ela: não temas. Não temas, Maria. Da mesma forma como fala a cada um de nós: não temas. Diante de uma proposta de Deus, diante de uma encruzilhada, não temas. Para, escuta e segue. Por que Maria é a discípula perfeita? Porque ela escutou, meditou e deu fruto. Qual é o fruto? Jesus. Qual é o fruto que você tem dado com a sua caminhada? Então é preciso pensar. Então, Maria dá um salto de confiança. Essa é a primeira palavra dela. Guardem uma outra coisa que eu vou dizer. Maria existia, era uma menina simples de Nazaré. Para que os desígnios de Deus aconteçam, é preciso que a vida espiritual tem que acontecer na sua história. Tem que ter uma história concreta. Vida espiritual não é um drone sobrevoando a sua cabeça. É Deus encarnado, compreende? Deus precisa dos seus olhos, do seu agir, das suas mãos, da sua boca, para que as coisas aconteçam. Então é real essa história. Deus precisa. Quando Ele fala, Ele faz a proposta, você escuta, vê a sua realidade e se salta. Nós temos que dar o salto de confiança em Deus. Depois que Maria escutou, falou, ela diz a segunda palavra. Qual foi? Qual foi, gente? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua. Então, quando a gente tem uma vida de oração, que a gente escuta, a gente se coloca à disposição. Eis-me aqui. Quando Moisés estava diante da sarça ardente e que Deus grita: Moisés, qual que foi a resposta dele? Eis-me aqui. Isso nós vamos aprender ainda. Isso é uma evolução da nossa oração. Para chegar diante de Deus e dizer: eis-me aqui. Faça o que o Senhor quiser. Eu sou obra das suas mãos. Então o Senhor conhece a miséria. Sabe que eu não sirvo para nada. Mas se quiser usar, eis-me aqui. Isso é que nós precisamos aprender. Ele fala para Jeremias, Deus Pai fala: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E quando eles clamarem por mim,
eu responderei, eis-me aqui. É extraordinário o nosso Deus, não é? É extraordinário isso. Imagina Ele dizer para você quando você clama, eis-me aqui. Nós não vamos aprender a essa segunda palavra como Maria, eis-me aqui. A terceira palavra ainda está no capítulo 1 de Lucas. O que Nossa Senhora faz depois que ela escuta e que ela se coloca à disposição? Ela vai aonde? Ela não vai para o Instagram, ok? Contar que vai ser a mãe do Filho de Deus. Ela não vai postar. Ela vai trabalhar. Ela vai para a casa de Isabel. E quando ela chega, Isabel fala o quê? O que vocês lembram? De onde me vem a honra da mãe do meu Senhor me visitar? E o que Maria responde? Maria responde com o Magnífico. Então Maria canta o Magnífico. A minha alma se alegra no Senhor, e meu espírito se exulta em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a miséria, a humildade da sua serva, e Ele fez grandes coisas. Que dia que você vai cantar também as misericórdias de Deus na sua vida? Somente o dia que você entender que a relação com Ele é eu e um tu, é um vivo diante de outro vivo. Deus não é ideia, Ele é uma pessoa, e você tem que estar vivo diante de alguém que é vivo. Isso é vida de verdade, diante com Deus ressuscitado. É um Deus que transforma a sua história. Aí você vai poder cantar, enamorada de Deus, que Ele é o seu grande amor, e que Ele fez proezas na sua história, que Ele virou a sua vida e fez algo surpreendente, algo que ninguém ousou pensar. Então preste atenção. Quando o anjo fala tudo isso com Maria, ela percebe que a vida dela está destinada a algo muito maior do que ela ousou imaginar. Imagina, ela se tornou mãe de todos nós. Quando que ela podia imaginar isso? Nunca. Mãe de Deus, nunca. Por que eu estou falando isso com você? Não reduza Deus. Não coloque Deus dentro dos seus sonhos. Coloque você nos sonhos de Deus. É o contrário. Ele te criou com uma história, com um propósito. Não tem nenhuma vida por acaso. Quando a gente chegar lá, na casa do nosso Pai, quando Ele te colocar no colo, Ele vai falar, eu te criei porque eu precisei de você para isso. Às vezes era só segurar um fósforo, mas era esse o papel. Nenhum projeto se repete. Cada um de Deus tem um projeto único diante de Deus. Nenhuma história se repete. É extraordinário, é maravilhoso isso. Então quando é que eu vou cantar? Quando eu também estiver enamorada de Deus. E entender que Ele é o meu Senhor, é o meu Pai, e Ele faz maravilhas na minha vida, tão pequenininha, que não tem nada. Então essa foi a terceira palavra. Ela escutou, obedeceu, se colocou à disposição, cantou as maravilhas de Deus. E a quarta palavra? A quarta palavra também está em Lucas. Lembra? Quando eles foram a Jerusalém, Jesus tinha 12 anos. Não gosto nem de imaginar. Aquele menino, filho do Altíssimo, perdido. Perdido 3 dias. Não gosto de imaginar a angústia dela e de São José. Quando eles entram no templo, o que Nossa Senhora fala com Jesus?
Ela era a grande protagonista depois dele. Ela não fez um escândalo que, em geral, a gente faria. Eu vou te matar, por que você fez isso comigo? O que ela falou com ele? Ela falou, teu pai e eu estávamos aflitos. Então ela teve a capacidade de olhar para José, de ver a dor em José, de ver a agonia de José, e saber que os dois estavam juntos naquela missão do Filho de Deus. Como nós temos que aprender que para ser discípulo, eu tenho que olhar para aquele que está do meu lado. Eu tenho que parar de achar que eu sou o centro do mundo. Eu tenho que olhar para a dor que está escondida no outro. Porque às vezes está dentro da minha casa e eu não vejo, porque eu não olhei no seu olho. Compreenderam? Maria nos mostra essa delicadeza. Então, são 4 coisas que já aprendemos que ela há de nos ajudar para ser discípulo fiel de Jesus. A 5ª palavra está no Evangelho de João, lá nas bodas de Caná. Lembra? Muito bem. Muito bem. O que Nossa Senhora falou lá? Não, teve uma outra, antes. Eles não têm mais vinho. Muito bem, muito bem. Então, quando Maria fala, eles não têm mais vinho, é porque ela tinha um olhar atento. Igual lá no México, quando ela olha para Juan Diego e vê a necessidade daquele povo de Jesus, e a necessidade de restaurar a dignidade daquele povo. Ela olha para os colonizadores e percebe que eles não conseguiram anunciar Jesus diante da nova cultura e que eles precisavam de um novo olhar para conseguir anunciar Jesus. Ela olhou para o bispo e ajudou ele para que enxergasse mais longe. E ela também olhou para aqueles que não iam acreditar e deixou tanta coisa para o olhar curioso para que pudesse despertar que na verdade o Eterno está no meio de nós e que Ele precisa ser visto, amado e cuidado por todos nós. Deus é real no meio de nós. Isso Maria vem trazer. Quando ela aparece lá no México, ela vem mostrar que as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas dores não passam despercebidas para Deus. Que Ele está atento à sua dor. E se a gente não atrapalhar, Ele pode fazer alguma coisa. Isso é extraordinário. E hoje, Maria continua olhando para a sua vida. Ela sabe da sua dor. Ela sabe da sua necessidade, do seu medo, da sua angústia. Ela sabe da dúvida que você está. Não sabe se casa, se compra uma bicicleta. Ela sabe. Então, ela só está esperando você falar: mãe, eu faço o quê? E ela fará. É isso. Então, essa é a 5ª palavra. A 6ª palavra, quando ela diz para Jesus, que ela fala, na verdade, para os servos: fazei tudo que Ele vos... Então pare e pensa se nós estamos fazendo tudo que o Senhor nos pede.
No evangelho de terça-feira, Pedro dizia para Jesus: nós largamos tudo para te seguir. Para Abraão, ele pediu a terra, o país e sai. Para Pedro, ele pediu as redes. Para Mateus, ele pediu o emprego. Para Natanael, ele pediu que fosse recolhido. E você, já pensou? O que você já deixou para seguir Jesus? Pensem nisso. O que você já abriu mão de verdade, para seguir a Ele? Então essa é a sexta palavra. E a sétima palavra, a última, que na verdade não é uma palavra, mas é uma presença, que fala mais do que qualquer coisa. Está no Evangelho de João. Qual é? Alguém arrisca? Qual é essa palavra que fala mais do que tudo? Quando Jesus está crucificado, Nossa Senhora está de pé, ao lado da cruz. Isso conta para mim, para você, que é filho, que quando for o nosso momento da cruz, quem vai estar conosco? Maria. Não para tirar a dor, mas para nos ajudar a passar pela dor. Como mãe, dando coragem, falando: isso não tem a última palavra. O sofrimento não tem a última palavra. Vocês forem feitos para o amor, não para a dor. Então a última palavra não pode ser morte, é ressurreição. Isso nós temos que ter coragem de dar testemunho disso, de pé. Porque quando eu vejo uma multidão cantando aleluia, é lindo, mas é pouco. Porque eu quero, a hora difícil da nossa vida, é a hora que eu vivi com tantas mães, a hora que eu entrego um filho para Deus. E continuo dizendo: Ele me ama, e Ele está fazendo o melhor. Tem que ter muito caminho para chegar nisso. Tem que ter muito joelho, muito terço, para a gente dar conta. O caminho do discipulado não é fácil, mas ele é um caminho diário. Todos os dias eu tenho que pedir a Deus a graça. A graça de perseverar, com os olhos fixos na mãe e no filho. Eu olho e caminho, senão o mundo te puxa. E aí um dia não reza, o outro não reza, está cansado, hoje não vai dar tempo. E aí eu vou adiando, vou deixando a missa para uma vez por semana. Não entendi ainda que eu sou corpo e alma, que eu alimento o corpo, mas eu não alimento a alma. Deus Pai fala para Catarina de Siena: o que alimenta a sua alma? Só tem duas coisas que alimentam a sua alma. Qual é? Qual é? A palavra de Deus e a Eucaristia. Quanto tempo você tem dado para isso na sua vida? E se você ainda não faz missa diária, acorda enquanto há tempo. Porque se você não alimenta a sua alma, você se arrasta. Tudo é difícil. Tem chuva, tá ruim. Tem sol, tá ruim. Posso andar, tá ruim. Estou deitado, tá. O que agrada? E com Jesus, vocês vão viver uma alegria que não tem preço. Qual que é a marca do cristão? É alegria. Não pode ser esse tanto de cristão morto, pelo amor de Deus. Nós temos que, a hora que a gente chega com a alegria dele. Fala: o que você tem? Que alegria que é essa? Você está sabendo, não? Não. Oh, que dó. É Jesus. Está sabendo, não? Pois é. Então, não se afastem dos sacramentos. Não tem discipulado sem confissão. E é para confessar, não uma vez por ano, não.
é pelo menos uma vez por mês. É preciso acordar. Nós estamos caminhando. É um dia de cada vez. E não sabemos que dia que interrompe. A mala tem que estar pronta todos os dias. E eu olho para ela. Falo, senhora, me ajuda. A senhora que passou por todas as dificuldades. Me ajuda. Me ajuda a silenciar, me ajuda a escutar, me ajuda a falar com Ele, me ajuda a obedecer quando é duro, quando é pesado, quando eu falo, eu não vou ter força. A senhora me carrega, a senhora me faz escutar aquilo que a senhora falou para Dieguito, o seu Dieguito, o Juan Diego. A senhora disse, não temais. Não tenha medo, Diego. Não está aqui quem é sua mãe. Eu não estou aqui. Então, que a gente possa ter a consciência dessa presença. Que Nossa Senhora sempre possa nos amparar, nos guardar debaixo do manto dela e nos permitir entrar na escola dela para ser formada, para ser o novo Cristo. Como é que nós vamos nos formar? Quantos aqui são consagrados a Maria? Pouca gente ainda. E a consagração ao coração imaculado dela, que ela pediu tem 1 século. Ela pediu lá em Fátima, a consagração dos primeiros sábados. Ninguém conhece isso. Misericórdia. Misericórdia. Ela fala que dessa consagração depende a paz do mundo. E nós estamos dormindo. A mãe fala e o filho não escuta. Aí você chama a atenção do seu filho, ele não te escuta e você briga com ele. Mas você não escuta a sua mãe, que mandou rezar o terço todos os... Quantos aqui rezam? Poucos ainda. Vergonha diante da mãe. Vergonha. Rezar o terço todos os dias. Ela falou, eu lanço o manto na casa onde o casal reza o terço. E eu evitarei muitos problemas. Eu creio que essa confusão que hoje nós estamos vivendo é a ausência da bênção da mãe. Hoje, quando o Brasil é o líder mundial de prescrição, tarja preta para criança, é de chorar. Tanta criança com problemas psiquiátricos. Mas as nossas famílias estão doentes, porque não reza o terço. Mas não é possível. É isso mesmo. O terço é a maior arma que Deus nos deu. Mas a gente não crê. Jesus fala que o rosário foi criado no céu para as almas simples. Não é pobre, não. Almas simples. Aquela que entende que a gente é nada, é só filho, criatura e tem um pai, o Criador. É simples. E ele diz, eu gosto muito de que as graças sejam dadas pelas mãos da minha mãe. Enquanto vocês rezam, os milagres mais improváveis acontecem. As doenças mais impossíveis são curadas. Quem disse isso foi Jesus, foi eu não. Está no livro Ensino e Êxodo. Se vocês lerem, está lá. Como nós perdemos a maior arma que nós temos na mão? Nós perdemos. Nós não acreditamos que algo tão simples muda tudo. A gente gosta de coisas grandiosas e Deus gosta da simplicidade. Ele faz tudo o contrário. É escandaloso. Então é preciso voltar a olhar para ela.
mais do que aplaudir, mais do que reverenciar, é obedecer. Muito mais. É isso que nós precisamos fazer, porque nós queremos o céu. E nós queremos a companhia dela. É simples, muito simples. Mas eu preciso de atitude. Nós só vamos ser discípulos o dia que você se decidir por isso. Isso tem que ser uma coisa real. Real. Eu acho que eu tenho tempo de contar um caso para vocês. Uma cliente minha chegou no consultório com o segundo bebê, chorando muito. Falei, mas está chorando por quê, gente? Segundo neném, se não é os hormônios que caíram, por que está chorando? Meu marido foi transferido para outra cidade. Como é que eu vou fazer? 2 meninos, aquela luta. Escutei, falei, tem um jeito. Ah, falaram que não tem condição, que só se outro funcionário for demitido, etc. Falei, Deus é mais criativo que isso, não. Ele não vai pegar um filho e fazer algo de ruim em detrimento do outro, porque Ele ama todos igualmente. Então, eu falei com ela, tem uma solução simples. Ela falou, qual é? Reza o rosário, todos os dias. Aí ela falou, mas tem que ser o rosário? Ó, preguiça. Falei, o rosário, gente, dá 1h e 15 mais ou menos. Mas a gente quer a graça, mas não quer o sacrifício. Nós somos da preguiça. E aí eu falei, é o rosário, reza 4 terços, todos os dias, entrega para Nossa Senhora. Não precisa explicar, ela é mãe, ela está vendo, viu que seu marido foi transferido, é isso. Entrega, não precisa conversar muito não, reza o terço. Rosário. Aí na outra semana, que eu peso no primeiro mês, toda semana, porque é leite materno, tem que ver se está ganhando peso. Na outra semana ela voltou chorando. Falei, continua rezando. Nossa Senhora já escutou. Ela está agindo, mas nós temos pressa. Na outra semana, 15 dias depois, ela chegou feliz. Aí falei, o que aconteceu? Quando a mulher está maquiada, arrumada, eu falo, alguma coisa aconteceu. Isso não é de graça, né? Falei, por que você está toda linda assim? Ela falou, só não sabe o que Deus fez. Falei, adoro saber, que Ele é o Deus do impossível, né? Conta, o que Ele fez? Doutora, a senhora acredita que um outro funcionário que trabalhava com o meu marido recebeu uma proposta de outra multinacional com salário dobrado? Aí meu marido volta. Para Deus isso foi nada, né, gente? Nada. Simples, mas o poder do rosário. Isso são casos e casos e casos e casos que eu poderia passar contando para vocês. Vou lá diante dela, para que a gente possa pedir a ela, por nós, pelas nossas famílias, por tantos problemas, por tantos que pediram para vocês oração, porque saberia que vocês estavam aqui. Diante da mãe que nos ama, que nos conhece, que intercede por nós. Rezar Ave Maria é algo tão extraordinário. E sempre que a coisa é grave, a gente grita, mãe. E a gente, quando reza Ave Maria, a gente fala, rogai por nós. Que hora? Que hora? Agora e na hora da nossa. Então Maria reza por nós nos 2 momentos mais importantes da nossa vida. Agora, que é o momento que eu tenho, e na hora que eu estiver indo. Que ela permita nos dar a graça de nos pegar pela mão na hora da morte e nos levar até seu Filho, Jesus. Vamos rezar? Diante de Maria, nossa mãe, que o Senhor nos deu como um presente. Nós queremos aqui agora, diante da nossa mãe, pedir pela sua igreja, pelo Papa, pelos cardeais, pelos bispos, por todos os padres,
que nesse momento, Senhora, a Senhora derrame sobre eles um novo Pentecostes, para que eles sintam cada vez mais a alegria de ser um outro Cristo. Cuide deles, Senhora. Mas diante do seu olhar agora eu quero entregar cada família que está aqui. Só a Senhora sabe a dor que pode estar no coração de alguma mãe, das que perderam os filhos, da que tem os filhos que estão doentes, daquelas que perderam os filhos para o mundo, dos drogados, dos que estão bebendo, dos que se afastaram da igreja, de tantas situações que a Senhora, como mãe, sabe. Eu quero te entregar também, Senhora, as dificuldades financeiras de todas as famílias. A Senhora também veio pobre. São José lutou tanto. Jesus, que tinha tudo para vir rico, ele se fez pobre para nos enriquecer. Senhora, olha para nós agora, cada família, cada situação difícil, Mãe Santíssima. Eu quero te entregar as crianças, Senhora. Nós estamos vivendo uma fase tão difícil, Senhora. Olha por elas, elas estão tão doentes psiquiatricamente. Não está normal, Senhora. As famílias estão tão doentes, Maria Santíssima. Precisa da Senhora dentro das casas. Entra nessas casas, que a Senhora seja convidada, que eles abram a porta para a Senhora entrar e cuidar de cada família. Que a Senhora fala que cuida do ponto de vista material, que a Senhora cuida do ponto de vista espiritual, e que a Senhora conduza as crianças, os filhos, para que eles cumpram a vontade do Pai. Olha a nossa miséria, Senhora, a Senhora que é sem pecado. Olha para nós, tão pecadores, tão ignorantes, Senhora, tão distantes da graça. Tenha misericórdia de nós. E porque confiamos na sua poderosa intercessão, que a Senhora interceda junto a Jesus por nós. Nós confiamos na sua poderosa intercessão. Que os vossos olhos misericordiosos olhem para cada um de nós neste momento. Muito obrigado pelas orações. É sempre uma alegria, né, a gente poder ter a graça de assentar, escutar a palavra, pensar na nossa vida espiritual, né? Porque a vida nossa espiritual, ela é um investimento mesmo, né? Nós temos que investi-la, senão a gente não sai do lugar. E nesse domingo nós vimos sobre a ascensão de Jesus. E quando Jesus fala, vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu fico pensando na nossa caminhada espiritual, no mundo que nós estamos hoje. Que o mundo olha para nós que somos o resto. O resto, quando eu digo, é o resto que crê, né? É o resto dos cristãos, né? Nós estamos inseridos no mundo pagão. Se vocês pararam agora e pensar no ambiente de trabalho de vocês, quantos professam a sua fé, né? Então hoje o mundo olha para você para saber, não é só sobre Jesus. Não é isso. Todo mundo já ouviu falar dele, todo mundo ouviu falar do Filho de Deus que veio ao mundo. Mas é para saber como é que o fato de você crer age na sua vida. Isso que as pessoas querem saber. Qual é o efeito da fé na sua vida? Como é que você consegue viver os desafios de cada dia? As frustrações, as exigências, as tristezas, as perdas. Como é que você vive isso? Como é que você vive tudo que chega para você? Isso que eles querem saber. Teilhard de Chardin fala, cristão já tem mais de 2000 anos que Jesus veio. O que vocês estão fazendo com a esperança? Ok? Então, como é que nós podemos irradiar uma fé? Como é que eu posso viver todos os conflitos, todos os desafios, todas as exigências que você teve hoje? Como
é que você reagiu em cada uma delas? O que te norteou? Compreendem? A nossa vida, mais do que a palavra, ela tem que dar testemunho daquele que me sustenta. Não é fácil. Porque dar testemunho que Jesus está vivo é fácil quando a vida é boa. Ok? Quando está tudo bem, todo mundo empregado, todo mundo com saúde, né? Dinheiro no banco, todo mundo passeando. Claro que Deus existe. Tira uma coisa. Como é que nós reagimos? Será que a gente um dia vai ter a capacidade de Madre Teresa? Madre Teresa falava que agradecia, ela era grata a Deus por tudo que Deus tirava. Falava, oh meu Deus, estou chegando nisso, misericórdia. Misericórdia, né? Então, é preciso que a gente preste atenção nisso, né? Como é que hoje, se as pessoas olharem para a minha vida, não que o cristão é melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. Nós só temos um jeito de agir que é diferente do outro. Por quê? Porque os valores que vão nortear a minha vida é o que Jesus ensinou. É isso. Então eu vou ter esperança sempre, eu estou ancorada. A minha esperança está ancorada, não é aqui, é no céu. E aonde que ela está ancorada? Em Jesus. Então ela vai acabar? Nunca. Mas será que a gente tem a condição de assumir isso, de viver de verdade as decisões, as coisas que a vida traz, mostrando quem é que é a razão da nossa sustentação? É isso que o mundo está de olho em você, para falar, para ver como é que essa pessoa reage. Como é que ela vai fazer com tantas coisas que a vida traz? Como é que ela, como cristã, decide? E isso dar testemunho do nome do Altíssimo. Não é fácil, não. Mas é possível? É. O que nos impede? Nós somos muito lentos, né? Jesus fala isso para os discípulos, né? Como sois lentos para crer? Como sois lentos para acreditar? Em tudo, eu estou aqui do lado de vocês, como é que vocês são lentos? Imagina agora que a gente foi embora, quer dizer, está aqui, mas a gente não vê. É difícil. Porque nós demoramos demais a caminhar. Porque a nossa vida, eu já repeti isso tantas vezes, mas a gente precisa dizer de novo. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Então Deus não vai te invadir. Mas Deus vai fazer de acordo com o que você desejar. Então, Senhor, o Senhor me ajuda a... Fala agora. O Senhor me ajuda a rezar mais? O Senhor me ajuda a ter um programa de crescimento espiritual? O Senhor me ajuda a ter um investimento espiritual? Que, meus queridos, sem Eucaristia diária, eu não vou mandar. Eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso permitir ser transformada por Ele. Senão nós vamos continuar como qualquer pagão batizado, que não fez nenhuma diferença a presença do Espírito em nós. A gente caminha, mas morto. Tem gente que você encontra e fala, não, estou precisando de injetar Jesus na veia dessa pessoa. Morto. Vivo. É a psicologia do túmulo. Está morto, só não deitou. Aquele povo que se arrasta. Não tem esperança com nada. Aquele desânimo, falta vida. Eu falo, gente, cadê? Onde é que eu te aciono aqui? É a famosa assídia. O que você tem? Nada. O que você está precisando? Nada. O que você está sentindo? Nada. O que você quer? Nada. Está morto. Não tem desejo, não tem paixão. Nada deixa a pessoa animada. Nada é capaz de contagiar. Não tem uma alegria. Que a figura que levanta, deita tudo igual. Eu falo, misericórdia. Entrou e saiu do ambiente do mesmo jeito, ninguém percebeu. Tá morto também. Não tem condição. Eu falo, essa não conheceu Jesus não, porque Jesus é fogo puro. É o que vai chegar e que vai te animar, porque você não vai precisar de mostrar que você pertence. As suas atitudes, a sua postura, sua forma de vestir, sua forma de falar, sua forma de conduzir, dirá a quem você pertence. É escandaloso. Mas você tem que ter uma caminhada. Você tem que ler a palavra, você tem que se nutrir da palavra. Senão, não andamos. A nossa vida sem uma vida de oração. Nós temos que ter o tempo de ler a palavra. Nós temos que meditar. Eu tenho que ter o tempo de ouvir. Ouvir.
Falei, mas é difícil demais ouvir Jesus, tem certeza. Então eu não escuto nada, não entendo nada que ele está falando. Mas é no meio de tantas vozes, saber qual que é a dele. Mas e quando eu não escuto? Como é que eu sei que é ele? Como é que vocês vão saber que é ele? Vocês trouxeram aqui para ele uma decisão. Falou, o que é para ir ou para não ir? Não estou entendendo, não estou escutando o que ele está falando. Como é que você sabe se você pode fazer ou não? O que te dá segurança? Tem que ensinar isso para vocês. É assim. Quando a gente não entende nada que ele está falando, mas você sente que o caminho é para cá. Então você vai. Por que eu posso ir? Porque o amor dele por mim é tamanho que se eu entendi errado, ele vai mudar o rumo. Vai vir cá, bem, é para cá. Essa confiança incondicional. Mas para que eu possa ter essa confiança incondicional, essa certeza desse amor que nunca vai me abandonar, eu tenho que ter uma caminhada pessoal com Jesus. Senão você testemunha de quê? De nada. Eu vou falar, não, ouvi contar. Diz que ele é assim, bom. Mas eu não saboreei. Deus é para ser saboreado. É para você sentir o sabor da misericórdia. O sabor do amor dele. O sabor da graça dele. Isso é para ser sentido. É para poder, Deus permite ser degustado. Isso nós temos que aprender. A relação com Deus, ela é pessoal, vital. Só falta encostar. Nós encostamos no Eucaristia. Nós ainda não entendemos o que é receber Ele vivo. E saber que eu sou nutrida por Ele, porque senão eu não dou conta de andar. E aí eu posso dar testemunho para o outro e falar, não fique desanimado, Jesus é vivo e Ele te ama. Você pode não saber, mas é verdade essa história. Levar a vida que Ele está morto. Ressuscitar, quantos hoje você precisou de ressuscitar? Mas é assim que a gente vai conseguir fazer essas coisas. Mas se eu não tiver um caminho de verdade, eu tenho que ter um querer. Porque o nosso problema é que a gente começa e dá um passo para trás. Hoje eu saindo da missa, encontrei com uma ex-residente minha de pediatria, que é uma bonequinha, muito jovem, terminou residência ano passado de pediatria, é uma doçura. Fazendo uma caminhada de fé bonita, mas vê como é que a nossa vida é lenta. Ela falou comigo, você tem um minutinho para mim? Eu na porta da igreja. É para você sempre, minha filha. O que foi? Ela falou, eu queria te pedir uma opinião. Falei, tem certeza que é para mim? É porque eu não sei se eu faço isso, ou isso, ou isso, aquilo, para me ter segurança. Falei, amiga, vamos começar essa história de novo. A sua segurança está onde? Essa segurança está nisso, nisso ou nisso? A nossa segurança está onde? É em Jesus. Tá vendo que é lento? Ela falou, ai, Filó. Falei, a nossa segurança é um só. É Jesus. Se eu estiver procurando a minha segurança no meu emprego, na minha conta bancária, no nome que eu carrego, na minha profissão, ela pode simplesmente acabar numa fração de segundo, ok? A nossa segurança está naquele que é eterno. Ai, que coisa escandalosa. Naquele que nunca vai me abandonar, que nunca vai me deixar, porque me ama. E isso você tem que repetir o processo o dia inteiro. Ele me ama. Então eu vou fazer uma experiência desse amor. E com a experiência desse amor eu vou poder revelar para o outro que é real. Essa história é real. Que Jesus não é uma ideia, é uma pessoa. Então eu não ponho minha confiança e não tenho fé, não é numa ideia, não. É alguém que é concreto. A palavra se fez. Vocês imaginam quando lá em Gênesis ele falou, faça a luz aconteceu. Tá aí, é tudo concreto. É real, gente. Deus é real. Isso é escandaloso. Um Deus que veio até nós e que nos ama na nossa miséria. Eu fico impressionado. Como é que eu falo? Como é que o Senhor vem até mim todo dia na miséria? Tem nada para te dar. Nada. Continua nessa miséria. Continua essa lerdeza, né? Porque até a gente se abandonar, se entregar e falar, faça o que o Senhor quiser. Até eu desejar somente ter a vontade dele. Até ele ser o maior amor da minha vida, minha maior riqueza, minha vida, o ar que eu respiro. Isso tem um chão. Porque com Deus não tem nada mais ou menos. E eu queria ensinar a vocês que vocês lessem. Tem muita. No Evangelho de João, João fala assim: e muitas coisas Deus fez, Jesus fez. Mas isso aqui está escrito para que vocês creiam. Algum de vocês leu o livro de Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus? De onde Mel Gibson tirou o filme?
Ninguém leu. Pois é. Agora o Mel Gibson vai lançar o livro da ressurreição. Vai ser uma coisa extraordinária. Nesse livro, tem um capítulo da ascensão de Jesus. Então tem coisas que você tem que ler. Catarina Emmerich, nos últimos 12 anos da vida dela, ela recebeu todos os estigmas de Jesus. E ela vivia com uma eucaristia por dia, não tinha nem água. Ela foi beatificada por João Paulo II. Tem jeito de não ser, né, gente? Então ela comungava, ela entrava em êxtase e via as coisas e descrevia. Então tem o livro de Nossa Senhora, que é um escândalo. Quando ela descreve a Anunciação, você acha que morre. Quando ela tem um livro dela de Maria Madalena, espetacular. E tem esse livro. Vale a pena ler. Imagina, essa mulher foi beatificada, ela teve todos os estigmas, ela viu tudo, então ela descreve a ascensão. Na verdade, ela começa a descrever 24 horas antes de Jesus ir. E que Jesus andava com os discípulos. Que Jesus, no dia da ascensão, Jesus andou com eles, refez todo o caminho da paixão e foi explicando para eles as coisas. Nesse local, foi isso. Nesse local, era o profeta tal que falou tudo isso. Jesus foi passando pelos lugares. Imagina. Que na véspera da paixão, Jesus estava andando com eles e tinha um grupo de gente. Que Nicodemos e José de Arimateia fizeram um banquete para Jesus, os discípulos, Nossa Senhora. Jesus foi lá, na véspera da Assunção. Jesus ficou 40 dias depois da Páscoa, andando com os discípulos, aparecendo. Mas nós não estudamos, nós não lemos. É extraordinário. Jesus, depois desse banquete, Jesus continua com eles em oração, reúne os apóstolos, reúne com Nossa Senhora, que fica em frente, faz de novo a ceia com eles, coloca Pedro, coloca um manto em Pedro, institui de novo em Pedro, confirma em Pedro a autoridade que ele deu diante de todos os discípulos. Ele confirma isso. Ele ensina sobre o batismo, ele ensina sobre a bênção. Jesus ensina tanta coisa séria. E depois ele coloca Nossa Senhora no meio, chama ela. Coloca ela no meio e fala: ela será a medianeira de vocês. E que os discípulos se curvam diante dela. Então eu preciso que vocês leiam. Depois de lá, como é que foi, como é que eles andaram, até o momento da ascensão. É lindo, como é que ele se despede de Lázaro, que estava escondido, né? Ficou escondido em casa, porque se ele aparecesse, vocês matavam ele. Que era a prova, né? Então, como é que ele viveu tudo isso, né? É preciso que vocês leiam outras coisas para acrescentar a vocês, porque é uma literatura que foi de uma mulher que foi beatificada. Então, vocês podem ler isso sem medo de estar cometendo nenhum erro, né? Pode ler. Vale a pena ler. Como é que foi essa despedida? O quanto que os discípulos choraram, o quanto que estavam angustiados. E a única pessoa que não chorava era Maria. Jesus falava: por que você está chorando? Olha, minha mãe não está chorando, não. Mas você imagina a angústia que eles falavam: como é que vai ser depois que ele se for? Ele falou: mas eu não estou indo, eu vou voltar. E ele vai se manifestar de outra forma. E é isso que a gente precisa aprender de novo. É isso que a gente precisa viver, essa intimidade, essa amizade com ele. Para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar: é diferente. Porque somente a fé pode fazer com que eu viva uma dor. E não permitir que a dor seja a última palavra da minha vida. É somente pela fé. Todos nós que cremos vamos viver sofrimento, dor, tudo, morte, tudo. Claro que vamos. Mas é somente a fé é que não me permite que uma perda muito grande na minha vida me destrua. Fala: a dor veio, mas ela não tem a última palavra e ela não me destrói. Eu continuo por causa dele. É ele que me sustenta, é ele que me levanta, é ele que me põe de pé e fala: coragem. Não acabou. A história não acabou. É isso que a gente tem que ter, mas sustentado em quem? Nele, na palavra dele. É essa certeza que a morte não nos destrói, que o sofrimento não nos destrói, que diante dele, qualquer coisa que tiver parecendo que está acabada gera vida. Que toda depressão é abraçada por ele. Pode receber os braços de Deus. Que toda angústia pode ser aliviada por ele. Isso é ele. Toda situação pode ser transformada na presença de um Deus vivo. Aonde eu encontro Deus vivo? Em cada Eucaristia. Ali, no Santíssimo. Nós estamos diante de Deus vivo. É extraordinário.
Mas nós não aproveitamos isso. E deixamos perder a graça. Jesus fala, eu já falei isso com vocês, que quando a gente vai comungar, recebê-lo, que ele vem cheio de graças para nos entregar. Por que ele não entrega? Porque o nosso coração é duro e não cremos na presença dele real. Tem que pedir essa graça. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude a amolecer o nosso coração. Até a graça do temor, né? Até a graça que quando entramos numa fila, estamos na fila do supermercado. Estamos caminhando para encontrar com um Deus vivo, que pode me transformar, que pode mudar a minha história e a minha vida. Que não há nada que ele não possa mudar. Nada. Nada. Nem a pior dor pode ficar sem a consolação de um Deus. Porque eu já falei isso com vocês e falo de novo. A dor para chegar em nós foi amortecida por ele. Senão a gente não sobreviveria. Porque o amor dele por nós é uma coisa surreal. E ele, já falei e vou continuar falando, o amor é pessoal. Então como é que vocês vão dar testemunho que vocês são amados, que vocês têm uma vida de amor, que vocês não sucumbem a uma decisão difícil, que a hora que a situação vem, vocês se colocam diante dele e falam, seja feita a vossa santíssima vontade. E não se revolte, não aceita o que vier e fala, obrigado. Nesse dia eu estava lembrando, né, que a forma como a gente foi criado lá em casa, minha mãe esse fim de semana fez 90 anos. E que quando a comida queimava, imagina, correndo fazer comida, menino para a escola, marido com o trabalho, ou caía alguma coisa no chão, a frase que a gente sempre escutou foi obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque a gratidão a gente não nasce com ela, a gente aprende. Então como é que você consegue permanecer de pé? As tempestades chegam, as doenças chegam, as coisas difíceis vão bater. Como é que você consegue permanecer? Porque aquele que me sustenta é maior que tudo isso. Que a minha segurança tem um nome e um sobrenome. Que aquele que cuida do verme da casca da árvore jamais me esquecerá. Que aquele que me sustenta não só pela Eucaristia, né, que é ele que me carrega, mas me nutre na palavra. E a palavra dele me põe de pé. Quando eu escuto assim, eis que estou convosco todos os dias. Quando eu escuto não temais, sou eu. Quando eu estou aflita, agitada, com tanto problema, e eu lembro que ele levantou a mão e falou, cala-te. Eu posso falar com a mesma coisa. E quando eu penso que do mesmo jeito que ele me conduz para o projeto que ele tem na minha vida, ele me conduzirá na hora da morte. E que eu espero de verdade, que na hora da minha morte eu possa ouvir ele repetir aquilo que ele falou pro ladrão, pro bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se não for nessa fé que nos sustenta, que nos dá garantia do que a gente passar, aquilo não acabou, que a promessa dele é absolutamente encantadora, que nos deixa emudecidos, porque não é maravilhoso demais saber que somos convidados a uma vida que é eterna. E que a gota de vida, que aquilo que a gente vive aqui é muito pequeno, e que ele vai nos dar a graça de não nos deixar ficar preocupados com o acontecimento da agora só, mas que ele nos abra os olhos, essa ascensão me permita olhar para cima e falar, tem muito mais por vir. Que quando alguma coisa te chatear muito, te deixar muito angustiado, sai, olha para o céu, conta as estrelas, você der conta e fala, tem muito mais por vir. A história não é só essa. Tem muito mais. Há algo muito maior que fomos chamados. Não fui feita para ficar olhando o cadarço do meu sapato. Ele me mandou olhar para o céu. Há muito mais por vir. Olha a lua, olha as coisas que ele criou e fala, há muito mais por vir. Há um Deus eterno que cuida de mim, que me ama. Dê testemunho disso pela sua serenidade, pela sua paz que transcende qualquer coisa. Consiga viver o que você tiver que viver. O mundo está de olho em nós. Como que esse povo dá conta? Por causa dele. Simples assim. Mas como ele é vivo? Como é que você sabe? Creio nas palavras dele que disse, estarei convosco todos os dias. Naquele Deus que transformou tudo para nós, que cuida de nós. Então, sustentem isso e peça a ele a graça e vão pedir a Nossa Senhora a intercessão dela para que nos ajude no nosso caminho. Fala, me ajude, Senhora, eu quero fazer um caminho de verdade. Eu não quero começar e parar. Apesar de Deus ter uma paciência infinita. Mas é porque eu tenho medo do tempo não dar.
E eu falo com ele, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por continuar insistindo comigo. Obrigado por me mostrar tanto cuidado, tanto zelo, que às vezes tira a nossa fala. Obrigado por ser tão delicado, tão atencioso, tão doce. Nessa doçura que ele permite que a gente saboreie esse mel que ele é. Ele é doce. Deus cuida. Obrigado por ser inclinar. O Senhor inclinou e veio até mim e fala comigo. Isso é uma coisa surreal. Obrigado por o Senhor escutar as minhas misérias, por eu chorar. E só o Senhor sabe por que eu choro. O Senhor guarda até minhas lágrimas. Obrigado porque eu estou sentado. O Senhor sabe por que eu estou sentado. Se eu levanto, o Senhor sabe por causa de quê. O Senhor sabe tudo que eu sinto, que eu penso, que eu falo. É de enlouquecer esse amor, da gente olhar e falar como a gente pode ser merecedor disso. Não somos merecedores. Ele é amor. Mas Ele nos convida a viver essa aventura com Ele. Aquilo que eu falei semana passada com vocês. A aventura com Jesus não tem um cartão, não tem uma pólice de seguro, ok? É uma aventura. Mas é encantador. Então que Deus nos conceda essa graça, né? Da gente primeiro se converter. E não demorar muito. Pedir a Ele que tire tudo aquilo que me prende. Independente se é uma corda ou se é um fio de nylon. Mas aquilo que me impede de me lançar e falar, eu creio, e viver daquilo que você crê. E tomar as atitudes a partir daquilo que você crê. E falar, você faz isso por causa de quê? Por causa de Jesus? Mas de Jesus de Jesus. E há uns 15 dias atrás, um pai falou comigo lá no consultório. Doutora Vila, posso fazer uma pergunta? A senhora pode. A senhora poderia me passar, se a senhora não se importar, a vitamina que a senhora toma? Falei, primeiro que a senhora tem uma energia que a gente fica assim meio impressionado. Essa hora a senhora nessa animação trabalhando. Eu ri. Falei, e a outra? Porque a senhora adoece. Meu filho tossiu na sua cara. Meu menino nem adoeceu, eu já adoeci. A senhora, a gente não vê só doente. Qual que é o segredo? Só tomou vacina? Falei, tomei vacina de gripe. Não, mas tem que ter mais uma vitaminazinha que só toma, tem não? Falei, eu vou ser muito sincero pro senhor. Eu não tomo nenhuma vitamina. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. Só pode contar? Posso. Eu tenho a graça da missa diária e eu recebo Jesus vivo todos os dias. Ele falou, falei, é pelo seu ar que você não caminha. É a sua incredulidade que não deixa você sair do lugar. O dia que você acreditar no que eu te digo, você verá quão extraordinário é andar diante de um Deus vivo. Mas tem que querer, porque a nossa vida depende da nossa liberdade. Isso para mim é uma das coisas que mais me encanta em Deus. Ele cria cada um de nós, tem um projeto escandaloso para cada um de nós, se a gente quiser. Fala, mas você é livre. Isso é escandaloso, que eu posso falar com ele, eu não quero nada com o Senhor. Ou eu posso falar, eu quero viver com o Senhor. E Ele espera e aceita qualquer decisão nossa. Tem que amar demais, tem que ser uma coisa extraordinária para falar, se você quiser. Não é maravilhoso nosso Deus? Mas eu quero que vocês tenham essa paixão por Ele, para que vocês possam darem testemunho desse Deus de amor. E eu quero encerrar com um poema do Vantuan François Vantuan. Já falei com vocês desse arcebispo que vai ser santo. Vai ser santo. O processo de canonização dele está aí. Já contei para vocês. Um dos livros dele se chama 5 Pães e 2 Peixes. Ele ficou preso por 13 anos, onde não tinha nem janela. E ele escreveu esse poema e com ele eu quero encerrar junto com um trecho da carta de Coríntios, e que ele diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer nos olhos de todos. Só Deus é vida,
mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Na carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, eu quero encerrar com essa frase. E ele diz: permanecei firmes na fé, sede corajosos e sede fortes. Que Nossa Senhora interceda por nós para nos ajudar a permanecer firme na fé, com coragem, com fortaleza, que é uma das graças, que é um dos dons do Espírito Santo. E que não possa haver nada, nem dor, nem sofrimento, nem perda, nada